O leitor literariamente bíblico é aquele que aprende a ler as duas linhas da Bíblia. Não se trata de uma segunda linha que fica embaixo, que é alegórica, misteriosa, que só alguns poucos iniciados em mistérios poderiam ler. Não. Esta segunda linha é como a parte de baixo de um iceberg, que ninguém vê. A ponta do iceberg é a superfície, a linha primeira. A linha segunda é aquilo que não nos aparece na superfície porque está enterrado no mar. Leitores da Bíblia, que são biblicamente letrados, não podem parar nas histórias da superfície. Quando a gente para nas histórias da superfície, a gente gera aquilo, não é? Que os especialistas em literatura, os críticos literários, os teóricos literários, e aqui está o William Cruz, que não me deixa mentir, não é? Trata-se daquela leitura impressionista. A leitura impressionista é aquela leitura em que você é fisgado pela história e como uma criança que vai sendo arrastada para saber o que acontece, e vem o final e você ouve aquele final e fica emocionado. No dia seguinte, esta criança, que eu já ouvi várias vezes no meu ouvido, chega a dizer: papai, conta novamente aquela história. Era uma história que eu tinha inventado, e era a história de um menino que tinha uma pomba branca, que todo mundo dava risada do menino, e eu inventei a primeira vez, só que eu não sabia mais contar a história, e o menino quer que eu conte a mesma história e me corrige no meio. Não, papai, não aconteceu isso, aconteceu. Eu sou o autor da história, caramba, mas ele diz: não, papai, está errada a história. Ele quer ouvir aquela história de novo, ele quer ouvir de novo na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, a mesma história, porque aquela história é cativante. Nesse sentido, todos nós somos leitores biblicamente letrados, porque nos encantamos com essa leitura superficial da Bíblia, que é linda, maravilhosa, que já nos fisga. Mas eu quero te convidar a mergulhar no mar onde a Escritura está mergulhada e fazer a leitura da segunda linha. E a leitura da segunda linha é uma leitura que os leitores impressionistas não gostam. Não é mesmo, William? Porque ninguém gosta de falar sobre forma. Ninguém quer olhar para a forma. Todo mundo está viciado. Nosso mundo contemporâneo está viciado numa coisa chamada conteúdo. Não importa a forma, o importante é o conteúdo. Nunca viu? Pode ser qualquer forma, desde que a essência seja a mesma. Aí lembra aquele autor que me fugiu agora a memória, que disse que não é, a imagem é o meio, né? Então aquela ideia de que você de alguma forma precisa acessar a essência, o conteúdo de algo, e não importa a forma. Não, um leitor biblicamente literário não vai aceitar essa imposição do meio, da essência. Não vai deixar escapar nem a casca da laranja. Vai chupar o bagaço, vai comer o caroço e também a casca. Vai querer tudo, vai aproveitar até a casca, até a forma do texto, porque até a estrutura, a forma do texto é importante. E é isso que nós vimos na semana passada, que nós podemos ler Marcos encantados com a história da primeira linha. Mas eu queria que vocês dessem um passo a mais nessa leitura e pudessem ler a linha de baixo, aquela linha que aparece na forma, na maneira como Marcos coloca, que a gente às vezes costuma chamar de entrelinhas, mas que aqui para a gente é a forma, a estrutura do texto. Na semana passada mostramos que Marcos quer que a gente entre na história que ele quer contar por meio de um quadro. Ele nos deu um quadro, a parte de cima Isaías 40, a parte do lado Elias, que é João Batista, o outro lado Adão, mas agora
o verdadeiro Adão que é Jesus, e no fim fechando a moldura, Salmo 91, que não é para ser usado para espantar mal olhado, para você mostrar para o demônio, para você mostrar para Satanás, dizer, aqui você não entra, bota lá na porta da sua casa, Salmo 91, para que o invejoso, não é? Aquele que vai olhar para a tua casa, não possa passar nenhuma magia. E eu não vou fazer de novo o gesto que os meninos aqui me imitaram a semana inteira, mas enfim, não vai. Salmo 91 não tem poder para isso, não vai fazer nada com você, não vai fazer nada, porque não é o Salmo 91 pendurado na sua porta que vai transformar você, é a linha 1 e a linha 2 do Salmo 91 que vai transformar você. E o Salmo 91 não diz que você será invencível, o Salmo 91 não diz que você é o rei, o Salmo 91 não diz que caiam 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não vai ser atingido. Você vai mesmo ser atingido da direita, da esquerda, de cima, de baixo, porque este Salmo não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus. Salmo 91 é sobre o Rei Jesus, por isso cai 1000 à sua direita, 10.000 à sua esquerda, ele não vai ser atingido, ele é o Rei indestrutível, o Rei invencível. E o Salmo 91 é lembrado no momento em que Jesus enfrenta Satanás no deserto. É por essa lente que nós encontramos Jesus saindo desse quadro como o Rei, que em primeiro lugar diz a base do seu reinado, o Evangelho do Reino de Deus. Creiam e arrependam-se, e na sequência simplesmente chama de 2 em 2, irmãos. E curiosamente você já sabe que Marcos, basicamente tudo que ele sabe sobre as histórias de Jesus, ele está ouvindo de quem? De Pedro, um grande exemplo de vida e devoção e obediência a Jesus Cristo. É Pedro quem está contando detalhes da vida. E sabe onde Pedro morava? Em Cafarnaum. Era ali que Pedro morava. A poucos metros havia uma sinagoga, que até hoje, se você for em Cafarnaum, você vai encontrar a casa de Pedro enterrada. Você vai poder ver de cima, não é? Você não pode ir lá, mas dá para você ver todas as ruínas da casa de Pedro, dá até para ver a cozinha. As pessoas mais famintas olham, querem saber na casa onde fica a cozinha. A poucos metros a sinagoga, você vai encontrar a sinagoga com partes do 4º século, não é? Mas as bases do 1º século, que são marcadas por aquelas pedras mais escuras, e uma réplica que eles tiraram de lá, não é? Do trono de Moisés, que era o trono onde o sumo sacerdote sentava para julgar as causas do povo. Essa sinagoga fica no topo de uma colina muito bonita, muito árida. Dela, se você andar tiver um pouquinho de energia, você vai chegar no monte onde Jesus pregou as bem-aventuranças. E se tiver um dia bonito de sol, de lá você vê o mar da Galileia. Do outro lado você vê o Monte Carmelo, o Monte de Elias, onde o fogo desceu do céu, e o profeta depois no dia seguinte saiu de lá correndo para o deserto, porque estava com medo das ameaças que havia sofrido de Jezabel. Marcos nos leva para uma cidade importantíssima, Cafarnaum. E o que acontece em Cafarnaum? Vamos ler? Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cale-se e saia desse homem.
Então o espírito imundo, agitando violentamente e gritando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que é isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa em todas as direções, por toda a região da Galileia. Oremos. Pai querido, fala o nosso coração através da Tua palavra. Confronta-nos nesta manhã, nos ensina nesta manhã, transforma a nossa vida. Não deixa que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Senhor. Essa é a nossa oração. Fazemos isso no nome de Jesus o Cristo. Amém. Coisa ruim, capiroto, 7 peles, pé de bode, tinhoso, mofento, demo, cramunhão, Corinthians, Belzebu, Bafomé, Mefistófeles, Azazel, Mamon, Belial, Lúcifer, Diabo, Satanás, Satã. Já deu para perceber que o sermão será infernal hoje. Poetas de Dante Alighieri a John Milton tentaram descrever essa peça chamada Satanás. Dante, por exemplo, no final do Inferno, descreve o Satã que cai dos céus, e quando ele atinge o centro da terra que está em chamas, ele gela tudo com a frieza do seu ser. Tudo é frio agora no centro da terra. Então quanto mais você vai descendo até o centro do inferno, o inferno vai ficando não cada vez mais quente, mas cada vez mais gelado. Ele possui 3 cabeças, uma vermelha, uma amarela e outra soturna, uma espécie de paródia à trindade divina. De cada cabeça saem asas de morcego, cujo bater incessante congela o ar ao redor, mantendo o lago de gelo em que está preso. Mudo, impotente, porque está preso, Satanás chora eternamente, suas lágrimas se misturam às suas babas, que escorrem pela sua boca. Em cada boca ele mastiga um traidor. Judas, Cássius e Brutus. Todos eles símbolos da traição suprema. Longe de reinar no inferno, Satanás é um ser derrotado, paralisado, degradado, imagem final do mal, como negação absoluta do amor, da luz e do calor. No final do inferno, ele é descrito como uma criatura colossal, grandiosa, mas grotesca, cheia de gelo. Essa é a imagem final, absoluta, da negação do amor de Deus. Todo aquele que está longe de Deus, como Satanás, gela. Suas palavras são geladas, sua respiração é gelada, seu mundo é frio. Já John Milton não. John Milton escreveu um outro Satã. Alguns vão preferir o de John Milton. Há para todo mundo um Satã. Milton, por exemplo, apresenta Satanás como uma figura de majestade sombria, terrível, grandiosa. Um arcanjo caído, cuja nobreza corrompida ainda resplandece em ruína. Expulso do céu após uma rebelião contra Deus, ele desperta no largo ardente do inferno, não como um servo submisso, mas como um líder indomável, movido por orgulho, ambição e vontade férrea. De olhar altivo e voz poderosa, ele ergue-se entre os condenados como um comandante de guerra, inflamando seus companheiros com palavras de coragem e desafio. Embora saiba que jamais poderá vencer o Altíssimo, Satanás opta por reinar no inferno, a servir no céu, proclamando sua célebre frase: melhor reinar no inferno do que servir nos céus.
Seu intelecto é vasto, sua eloquência é sedutora, sua determinação é inabalável, tornando ao mesmo tempo trágico, terrível, um símbolo da liberdade que se torna escravidão, um símbolo de uma vontade que toma a sua decisão, mas se torna no final escravo dessa própria decisão, símbolo da luz caída, que ainda quer brilhar na escuridão sem ter luz. Como é seu Satã? Como você imagina ele? Jonas, não quero falar sobre Satanás hoje, eu vim aqui na igreja, quero falar sobre Deus, quero falar sobre coisas bonitas, fofinhas. Me dá uma palavra fofinha, um Deus fofinho, um evangelho fofinho. Não, você só vai encontrar o fofinho depois que você encontrar o demônio. Então vamos ao demônio. O que a Bíblia diz sobre ele? É isso que você quer saber. Nem Dante, nem Milton. O que a Bíblia diz do tinhoso. No Antigo Testamento, a existência de Satanás é considerada em 9 livros apenas: Gênesis, Levítico, Deuteronômio, 1 Crônicas, Jó, Salmo, Isaías, Ezequiel e Zacarias. No Novo Testamento, por todos os autores. Todos eles sabem quem é Satanás, todos eles falam sobre Satanás. Lucas 10, 18, por exemplo, sabemos que ele é um anjo caído. Nas palavras de Jesus: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ezequiel capítulo 28, 12 em diante, a partir de uma fala que é direcionada não a Satanás diretamente, mas o rei de Tiro. O autor nos descreve o rei de Tiro na comparação a uma figura que transcende ao rei de Tiro. Estavas no Éden, jardim de Deus, eras querubim da guarda, ungido, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15, é a mesma coisa. Esse texto também foi interpretado teologicamente como uma descrição paralela, mas muito específica, deste anjo rebelde. Estavas no Éden, jardim de Deus, eras querubim da guarda, ungido, perfeito nos teus caminhos. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, anjo das trevas, mas que ainda gosta de uma camuflagem, um ser ridículo, inadequado para o mundo dos céus, mas completamente adequado para a sua treva, mas que não consegue mostrar sua treva, esconde a sua treva com uma cara de anjo de luz. É um ser de fato ridículo. Todo aquele que se esconde por detrás de uma carinha de anjo é sempre tão ridículo quanto Satã. Ou como a antiga serpente no Éden, Gênesis 3:1, Apocalipse 2:12, do 7 a 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Seu nome significa acusador, adversário, aquele que resiste. Aparece 19 vezes no AT. Das 19 vezes que aparece no Antigo Testamento, 14 vezes, adivinha onde aparece? Vocês não têm encontrado muito demônio nesses dias, né? Jó capítulos 1 e 2. Isso significa que a maior parte do Antigo Testamento, onde você vai saber alguma coisa sobre ele, está nos capítulos 1 e 2 de Jó. Os únicos capítulos que Jó seria capaz de dar um dedo para poder ler. Todo o resto ele sabe. Ele só não sabe o que acontece nos capítulos 1 e 2, que contam a história justamente de Satã, que você conhece, que você sabe, que você e eu lemos. Segundo Mateus capítulo 25, versículo 41, Satanás, o diabo, aparece acompanhado por outros anjos caídos. Nunca está sozinho, ele é gangue. Então dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Em Judas, versículo 6, esses anjos caídos são compreendidos como demônios,
justamente pela tradição da igreja, que diz que se referem justamente a esses seres caídos. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Segundo Gênesis 3,15, Jesus pisou na cabeça da serpente quando ele foi pendurado no madeiro. Segundo Apocalipse capítulo 20, versículos 2 a 3, Satã está preso e comanda de lá os seus servos, os demônios, uma espécie de traficante na cadeia da penitenciária, organizando o crime organizado. De lá de dentro da sua prisão, ele comanda os seus anjos, que atuam em diversas instâncias. É preciso dizer que para alguns isso só vai acontecer depois. Me refiro àqueles que já entendem que já estamos vivendo os 1000 anos do reinado de Cristo. Veja o que diz Apocalipse capítulo 20. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Por fim, de acordo com as escrituras, demônios podem possuir não apenas lugares, demônios podem possuir corpos de pessoas, corpos de animais. Qualquer piadinha que no final do culto vier a seguir a leitura desse texto, se for membro da igreja, leve em consideração as consequências. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus lhe o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. Ou seja, eles também podem possuir corpos, sejam de animais, mas e de homens, e de seres humanos? Será que ele pode possuir um corpo humano? O texto de hoje, ele se refere à possessão de uma pessoa, de um possuído. Mas talvez você possa estar, como a gente leu no texto, Invasão, do C.S. Lewis, na semana passada, com a mesma cabeça que ele. Jonas, sério que em pleno século 21, você vem me falar do tinhoso com chifrinho, rabinho, tridente nas mãos, espetando todo mundo no inferno? É sério que você vai querer falar, trazer à bara, depois de tanta ciência, depois de tanta cultura, o demônio? O C.S. Lewis, ele diz uma coisa muito interessante: olha, se você não acredita no demônio, fique tranquilo, ele acredita bastante em você. Então, para aqueles que não duvidam de demônios, eu gostaria de endereçar o sermão de hoje. Para aqueles que não acreditam no sermão de hoje, ou melhor dizendo, na palavra do sermão de hoje, não acreditam na existência, portanto, de demônios, eu endereço também o mesmo sermão. O sermão, portanto, de hoje, ele não escolheu aqueles que creem na existência de demônios e aqueles que não creem na existência de demônios. O sermão de hoje não escolheu aqueles que dizem assim: mas e se um dia entrar um endemoniado aqui na igreja, o que nós vamos fazer? Não escolheu as pessoas: imagina, isso é uma questão, isso é uma esquizofrenia, isso é um problema psíquico. Imagina, isso não existe possessão demoníaca. Isso é uma questão que envolve o psiquismo de uma pessoa abalada, com estruturas psíquicas abaladas. E é doente, é uma pessoa que precisa de cuidado, de tratamento, blá, 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 blá. Ok, o sermão é para vocês dois. E ele está dividido em 3 partes. A primeira parte, versículos 21 e 22, é sobre o discurso do rei. A segunda parte, versículos 23 a 26, o discurso do demônio. E o versículo 27 a 28, o discurso dos crentes. Então nós temos 3 discursos: o discurso do rei, o discurso do demônio e o discurso dos crentes. O discurso do rei, versículos 21 e 22. O discurso do demônio, 23 a 26. O discurso dos crentes, versículos 27 a 28. Comecemos com o discurso do rei. 5 coisas me chamam a atenção aqui nesse texto e eu gostaria de destacar para você. A primeira delas é a cidade, Cafarnaum. Já sabemos que é a casa de Simão.
Mas o que nós não sabemos é que o texto de hoje não encerra hoje. Não dá para a gente encerrar esse texto e fazer todo esse texto hoje dentro do que a gente planejou, porque o que nós vamos ver nos próximos domingos a partir de hoje, e que vai do versículo 21 que nós começamos a ler hoje e vai terminar só no versículo 39, é a experiência se um dia você passasse com Jesus 24 horas. Então imagine que você esteja hoje pensando assim: poxa, Jonas, eu queria passar um dia na minha vida ao lado de Jesus. Pronto, é isso que a gente vai fazer hoje. E você vai começar encontrando o demônio, certo? O primeiro dia, um dia inteirinho, Marcos vai fazer questão de começar mostrando como era o ministério de Jesus. É aquele dia que você vai ver: nossa, Jesus trabalhava, né? Nossa, quanta coisa acontece num dia de Jesus. Então, a primeira coisa que acontece no dia cheio de Jesus, logo pela manhã, digamos assim, ou pelo fim da tarde, que é onde começa, vai ser registrado nesse episódio que nós acabamos de ler. Ele está em Cafarnaum, portanto ele está na casa de Simão, que é o Pedro e André, e resolve dali, visitar a sinagoga. O curioso é que ao visitar a sinagoga, Jesus não vai para a sinagoga e sendo o primeiro lugar onde ele vai anunciar de maneira clara o seu ministério à toa. A sinagoga é uma espécie de substituto do templo. As sinagogas surgem no período do exílio, um período em que eles foram afastados do templo. Lembra aquele famoso salmo: nas margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, e nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, porque todos aqueles que nos levaram cativos, pediam-nos que entoássemos o cântico do Senhor. Mas como haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Eles só conseguiam olhar para o templo, eles só conseguiam ver a longe o templo, mas já não conseguiam mais habitar o templo, vivenciar a realidade do templo. Então no exílio, eles substituíram de certa forma a experiência do templo pela sinagoga, que era na verdade a experiência de uma ausência. Estamos com a ausência do templo que tipifica a presença de Yahvé, mas nós não vamos deixar de ouvir sua palavra. E se reuniam nestas sinagogas para a leitura da Escritura, o ensino da Escritura, para a edificação e para os cânticos que eram entoados nas sinagogas, na esperança de que um dia voltariam para o templo e poderiam entoar o cântico do Senhor. Coisa curiosa, o segundo templo é um templo esquisito, é um templo herodiano. É curioso isso, porque até quando vamos fazer o templo de Salomão, as pessoas precisam estudar, né? Daqui a pouco você vai lá no Brás, acho que está indo no primeiro templo, e você está indo no templo de Herodes, nem para estudar a Bíblia, para fazer o templo verdadeiro, o templo original, mas faz justamente o templo herodiano, o templo que está rivalizando com Jesus. É o templo que Jesus chega e diz assim: se há um inimigo, este inimigo é o templo. É Jesus quem diz, como verdadeiro rei, que vai destruir esse templo, e em 3 dias vai reconstruir, falando do seu próprio corpo, rivalizando com o sistema do templo, virando as mesas e dizendo: não é este o templo do meu pai, a casa do meu pai é a casa de oração, não é isso aqui. E é curioso porque parece que sintomaticamente, por ironia, mesmo com o templo ali, eles continuam com a sinagoga. As sinagogas deveriam desaparecer, pois o templo já estava ali, mas parece que há um descompasso, há algo que parece não estar claro o suficiente. Jesus vai para a sinagoga, não vai para o templo, e ele vai com um único propósito. Qual é o propósito de Jesus? Ensinar. Vou fazer a pergunta novamente: qual é o propósito de Jesus? Ensinar. Todo Jesus que apresentarem para você, e que não for um Jesus que começa a sua obra ensinando, será sempre um falso Jesus. Mesmo que o Jesus que for apresentado a você seja um Jesus que prometa milagres, este Jesus da Bíblia, que é o Jesus que faz milagres, não faz milagres sem antes ensinar.
Um Jesus que não ensina o Evangelho, um Jesus que não proclama o Evangelho, mas que te dá o carro do ano, te dá cura, te dá bens materiais, prosperidade, te dá tudo isso, menos o Evangelho, não pode ser o verdadeiro Jesus. O verdadeiro Jesus não é uma máquina giratória de milagres e exorcismos. O verdadeiro Jesus é um mestre que ensina, que prega, que proclama e faz exorcismos, cura, liberta, faz milagres. Mas o que ele faz em primeiro lugar? Ensinar. Um Jesus que não ensina não nos interessa, porque o Jesus que as pessoas hoje procuram, que não ensina, é o Jesus mais gostoso de seguir, mais fácil de seguir, porque é o nosso Jesus. É o Jesus que está sempre concordando com a nossa opinião. É o Jesus que está sempre dizendo: claro que você tem razão. É interessante como Jesus começa o seu ministério na sinagoga com doutrina. Didaquê é a palavra. Didaquê é o corpo de ensino de um rabi, de um raboni, de alguém que está disposto a ensinar e que ensina. Ele está ensinando na sinagoga, e curiosamente o seu ensino é um ensino com tamanha exousia, ou autoridade. Não tem a ver com demonstração de poder. Pessoas que aparentemente não teriam poder nenhum, podem exercer autoridade sobre você. Perceba que a autoridade não tem a ver com a energia daquele que pode exercer influência sobre você. A autoridade tem a ver muito menos com poder e muito mais com validade da sua palavra. Pessoas que nós consideramos dignas de ouvir são pessoas que nós reconhecemos a sua autoridade e por isso ouvimos. Não é porque elas são poderosas, não é porque elas são fortes, mas é por causa da sua autoridade. E é isso que está acontecendo aqui. Jesus está falando, e a autoridade do seu ensino é explícita ao ponto de todos os que estão ali na igreja, quer dizer, na sinagoga, estão maravilhados com o ensino de Jesus, estão encantados com a doutrina de Jesus, porque ele não ensina como os escribas. Porque o que os escribas faziam? Eles estavam copiando os textos e ao mesmo tempo ensinando os textos. Mas ao mesmo tempo parece que aqueles escribas competentes na análise dos textos, competentes na interpretação e na regra da interpretação dos textos, não conseguia ver além daquilo que viam. Então, a primeira cena que Marcos oferece para a gente é a de um Jesus que causa espanto e admiração, e já sinaliza para aqueles leitores que são biblicamente letrados, que se já houve uma comparação entre o ensino de Jesus e o ensino dos escribas, o que vem aí? Conflito. Não é só a seguinte frase: o gato está sentado no tapete, ou deitado no tapete, melhor dizendo. A história é a seguinte: o gato está deitado no tapete do cachorro. Alguns de vocês já ficaram querendo saber o que vai acontecer, não é isso? Porque você sabe que se ele está deitado no tapete, não vai acontecer nada aí. Mas como o tapete é do cachorro, Jesus foi na casa dos caras, ensinou na casa dos caras, e as pessoas estão admirando o ensino de Jesus, estão comparando com Jesus, estão dizendo agora o seguinte: olha, o ensino deste novo que apareceu, esse novo mestre, é melhor do que os que estão na casa. Nunca viu isso acontecer na vida? Nunca viu a cena bíblica mais, diríamos assim, emblemática da monarquia de Israel? A treta Saul e Davi.
Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. Saul matou seus milhares, Davi seus 10 milhares. E quem estavam cantando? Para piorar, as mulheres. 2 vaidosos. Imagina as mulheres cantando 1000. E o outro diz 10.000, Saul. 10? Por que 10 para ele? Por que ele não fica contente só com os 1000? O reino é meu, a casa é minha, eu sou o rei desse negócio aqui, eu governo. Você está entendendo o que Marcos está fazendo? Marcos colocou você na cena da intriga. Não disse nada, ele só quer que você preste atenção. Veja, quando Jó registra as artimanhas de Satanás contra o servo de Deus, como é que o texto nos apresenta a relação entre Deus e Satã? Foi Satã que chegou lá no meio dos filhos de Deus e disse assim: Deus, esse desgraçado não te ama, destrói ele. Foi isso? Nananina, não. O texto começa com Deus notando o tinhoso saindo do meio dos anjos bons e diz assim: observasse o meu servo Jó. Quem começa a conversa? Leitor da Bíblia. Quem começa a conversa? Deus começa a conversa. É Deus que não deixa Satanás ficar ali como apenas um ouvinte. Deus tem um problema sério com pessoas que só ouvem, que só querem ouvir, que só querem simplesmente entender as coisas, mas o seu coração tem segundas intenções. Ele não vai deixar que entre os seus alguém se reúna com segundas intenções, porque não, eu não vou deixar alguém aqui sem ser transformado, sem ser modificado, ainda mais no caso desse tinhoso aí, já que não tem transformação, vai ter exposer. Então Deus não deixa ele ficar quietinho e diz: observaste o meu servo Jó. Observe que é Jesus entrando na sinagoga e Jesus provocando a situação na sinagoga. Você achando que é Satanás, você achando que Satanás está te perseguindo, e é Deus não deixando que você permaneça no estado em que você está. Ele não vai permitir que a gente permaneça estagnado como a gente está. Na sequência acontece algo curioso. Nós não sabemos qual é o discurso do rei, né? Que coisa. Só sabemos que é maravilhoso. Aí dá uma vontade de chegar para Marcos e falar assim: pô, Marcos, você podia ter imitado pelo menos Lucas, né? Você foi imitar Pedro. É isso que dá, as coisas importantes que a gente gostaria de ouvir, que é o que Jesus pregou, você não conta para a gente fica querendo saber o que foi isso que o povo falou, o que Jesus falou que deixou eles tão encantados. Não, Marcos não quer. Marcos quer que você apenas saiba que foi maravilhoso, e que você fique com uma vontade de saber o que foi que Jesus disse. O que foi que incomodou tanta gente, a ponto do pessoal olhar e dizer assim: não, é diferente isso aqui. Não sabemos o discurso de Jesus, e ele é tão interessante na maneira como ele coloca as coisas, que ele diz assim: eu vou te dar algo que você realmente estaria mais interessado em saber, o discurso do diabo. Me parece que a gente às vezes fica mais interessado em saber o que Deus, não é, o que o diabo está preparando, do que o que Deus está fazendo. Parece que às vezes a gente fica mais tentado em: o que será que vai ser a próxima desgraça que o diabo vai fazer com a minha vida, com a minha casa, com tudo ao meu redor? Curioso que o texto mostra exatamente isso, que se o discurso do rei nós não sabemos qual é, só sabemos que ele é maravilhoso, o discurso de Satã nós sabemos. E agora a gente vai poder avaliar o discurso dele. Como que ele apresenta? Em primeiro lugar, eu queria que você prestasse atenção na palavra e logo. Essa palavrinha já apareceu algumas vezes. Eu fiz. Essa palavrinha é o de repente. Sabe aquele momento em que as coisas estão acontecendo de uma certa maneira, e aí você espera que aconteça a sequência, e aí de repente não acontece o que você está esperando, e vem outra coisa totalmente diferente do que você está esperando. Esse logo aparece, por exemplo, no versículo 10,
Então veio do céu, naqueles dias, versículo 9, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu o céu se abrindo, o Espírito de Deus testemunhando o amor do Pai por Jesus. Então, algo que ninguém esperava acontecer, de repente aconteceu. Por exemplo, versículo 12. Então, você acabou de ouvir Deus dizer: você é meu filho amado. Versículo 12, e de repente, o que acontece? O Espírito leva Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. Ei, como assim? Que coisa esquisita, não parece que não combina. Ele sendo obediente, ouvir o amor de Deus sendo expresso nas palavras, e depois na sequência enfrentar o demônio. Como assim esse de repente? O logo de repente que muda tanto. Esse logo apareceu aqui, aparece exatamente aqui, depois que as pessoas que estavam na sinagoga ficam admiradas com o discurso de Jesus. 23, logo apareceu na sinagoga o endemoniado. Quem espera encontrar um endemoniado na presença de Jesus pregando, ensinando numa sinagoga? É uma coisa extraordinária. Todo mundo vai esperar na igreja anjos cantando, querubins tocando, o povo numa só voz, todos eles com cara de anjo, só que sem asas e sem auréola, e os anjos todos entoando, e o trono do Senhor aberto, santidade transpirando de dentro da igreja. Ninguém vai imaginar que aqui dentro tem uma legião hoje, agora, nessa manhã, e cada uma das legiões de Satanás sentadas aí no seu lugar, junto com você. Quem vai conseguir imaginar um negócio desse? Não é? É difícil imaginar. Como assim vai ter demônio aqui dentro da igreja, Jonas? Meu filho, sabe nada, inocente. Ele está no seu cangote segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você está preocupado porque ele veio na igreja junto com você? Ele foi no seu trabalho todos os dias, e você está reclamando porque acha que ele não deveria vir na igreja? Você acha que se a gente botar o Salmo 91, o tinhoso vai ficar do lado de lá e não vai entrar aqui? Não. O que esse texto de Marcos está dizendo é que estava na sinagoga, e entrar na sinagoga justamente o endemoniado. Imagina, no meio do culto. Aí chega lá o endemoniado, certo? A Bíblia diz que ele, isso é bastante irônico, ou talvez até cômico, porque na sinagoga onde você não poderia imaginar que uma coisa dessas pudesse acontecer, está acontecendo. E veja, não é só um endemoniado que vem possuído por um espírito maligno, é um demônio escandaloso. Pensa uma pessoa escandalosa, é esse demônio. Vou até falar um pouco mais baixo, senão você vai me confundir. Escandaloso, ele grita o tempo todo, e ele diz assim, olha que coisa curiosa: e logo apareceu na sinagoga um homem possuído de espírito imundo, o qual gritou: o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Vamos pensar um pouquinho no que ele está dizendo. O que você quer conosco? Não era só um demônio? Não é? Ou seja, a menos que aqui seja uma espécie de Sméagol, que não é o caso, não é? Aqui estamos lidando com um conosco que não é só o espírito imundo, mas o espírito imundo e o homem. Jesus não está discutindo com um demônio, olhando na cara de um demônio. Jesus está agora de frente a um demônio que possui um homem, e que agora está se referindo a Jesus como alguém que parece importunar o engajamento dele com aquele corpo, o engajamento de Satanás com um homem. Por isso é Satanás que diz: o que você quer conosco? Mas observe a sutileza de Marcos. Ele faz questão de dizer que aquele endemoniado não se refere a Jesus o Cristo, mas a Jesus Nazareno, o nome próprio de Jesus. O nome próprio de Jesus não é Jesus Cristo. Jesus Cristo
é a declaração de Jesus, de que Ele é o Cristo. Todas as vezes que a gente diz Jesus Cristo, é como se a gente estivesse dizendo Jesus o Cristo. A gente está declarando que o Jesus de Nazaré, ou o Jesus Nazareno, este Jesus é o Cristo esperado, o Messias esperado, o Rei que vai restaurar todo o reinado. Satanás não se refere a Jesus como Jesus o Cristo, mas se refere a Jesus como Jesus o Nazareno, aquele que veio de Nazaré, aquele, daqui a gente dá para ver a vila de Nazaré. O nome comum de Jesus. O que você quer conosco? Eu te faço uma pergunta. Quem está na sinagoga pregando? Jesus. Quem vai até a sinagoga e se reúne entre os filhos de Deus, no momento em que Deus está ensinando? Um endemoniado? Já viu esse capítulo em algum livro da Bíblia? E aí esse sujeito endemoniado, a voz do demônio ali, né, em direção a Jesus, diz o quê? O que tem conosco. Por que ele não fica longe? Por que ele vai até Jesus? Para dizer o que você quer com a gente. Ele está incomodado, visivelmente incomodado. Você já se sentiu incomodado com pessoas que você não consegue decifrar? Ah, fala sério. Nunca ficou se perguntando por que essa pessoa reagiu desse jeito? Porque todo mundo aqui é onipotente, onisciente, não é? E todo poderoso, não é? Então todo mundo aqui sabe claramente o que se passa no coração de todo mundo, na alma de todo mundo. E aí quando as pessoas de repente não reagem conforme a nossa, né, poderosa visão, não é, do coração das pessoas, dizem assim, mas o que foi? O que eu não peguei aqui? O que eu não consegui enxergar nessa pessoa? O que eu não consegui enxergar nessa reação toda que vem? E a gente se pergunta, por que essa pessoa está irritada? Por que essa pessoa está preocupada? O que eu fiz para deixar essa pessoa com a pulga atrás da orelha? O que a pessoa fez para deixar você com a pulga atrás da orelha? Por que determinadas ações da pessoa fez você ficar um pé atrás e dizer assim, o que eu fiz? Imagine que ele está incomodado, o demônio está incomodado. E ele vai até onde Jesus está, na igreja, ou quer dizer, na sinagoga. Ele está incomodado, não no lugar onde Jesus não ensina, mas no lugar onde Jesus ensina. A igreja vai perder a sua batalha, não é fora, não é na praça pública, não é na esfera pública. Nós perdemos a nossa batalha aqui dentro. É aqui dentro que nós perdemos a batalha. E como nós perdemos a batalha? Veja que o texto diz: você veio para nos destruir. E aí descobrimos por que ele está irritado, né? Por que ele está preocupado? Será que aquele negócio lá, de que ele ia mandar todo mundo para a prisão, será que agora? Então parece que os demônios não sabem toda a história, né? Eles sabem, parece o fim deles, sabem o que vai acontecer no futuro, mas não sabem que hora Jesus vem, quando Jesus vem, quando ele vai fazer, quando ele vai acontecer. Difícil, né? Como é essa vida do demônio, né? Não saber o dia que Jesus virá. É uma vida difícil, as pessoas que não sabem a vinda de Jesus. O demônio não sabe também, não sabe quando ele vem, e quando ele vem não sabe decifrá-lo, não sabe dizer, será que agora que a gente, né, acabou a nossa história? Na sequência, é o terceiro movimento do Satã, não é, do demônio. Ele diz algo que de fato ele sabe. Ele ignora os motivos de Jesus estar ali e se preocupa, será que o fim que eu esperava que ia acontecer depois, chegou antes da hora, eu não estou preparado agora. Ele não sabe se é aquele momento, mas uma coisa ele sabe quem é Jesus o Nazareno. Não só ele sabe, como ele diz. Parece até Pedro, não é? Quando Jesus diz, o que o povo está dizendo que eu sou? Uns dizem que o senhor é profeta, né? E você, Pedro?
Falta agora, parece que dizer isso, né? Tu és o santo de Deus. Olha, até Satanás consegue fazer uma declaração poderosa como essa. Satanás consegue cantar, Satanás consegue pregar, Satanás consegue servir, Satanás consegue fazer tudo isso. Ele diz: és o santo de Deus. É preciso parar um pouquinho aqui, porque nem tudo ele consegue dizer, certo? Porque, está vendo, Douglas, que está estudando mais cristologia agora, aqui não é um título cristológico. Ele não está dizendo tu és o Cristo, mas ele diz algo que é verdadeiro sobre Jesus, ainda que não seja um título cristológico, como Filho do Homem, Filho de Deus, o Messias, o servo sofredor, o servo do Senhor, todos esses títulos cristológicos que se aplicam ao rei. Mas santo de Deus não. Santo de Deus é uma afirmação que o diabo faz pelo temor dele em relação a Cristo, por reconhecer em Cristo a completa polarização e irreconciliação com Ele. Se você prestou atenção até mesmo nas escolhas da palavra de Marcos, Marcos não disse para você que se tratava apenas de um demônio, mas disse que era um demônio imundo, sujo, podre, cheira mal, sujo, sabe que vai ser destruído, mas não vai ser destruído por outro rei sujo, podre, vendido para o poder, vendido para todas as questões que dominam Satanás e os seus demônios. Não, ele não vai ser destruído por Lúcifer. Por Lúcifer ele é alimentado, Lúcifer alimenta a sua sanha de poder e de domínio. Ele vai ser destruído por um santo, limpo, puro, separado. O diabo está diante do Cristo e afirma a sua completa diferença. Se você hoje está aqui e se sente limpo diante de Jesus, talvez você não esteja diante de Jesus, você esteja apenas diante da imagem que você criou de si mesmo, que você gostaria tanto que fosse verdadeira, mas não é. Todo aquele que encontra Jesus sente o odor da sua vida, sente o mau cheiro do seu coração, sente a fumaça do pecado subindo e agredindo primeiramente as suas próprias narinas, antes de agredir as narinas do próprio Deus. Aquele que está diante de Jesus e tem um encontro com Jesus, mesmo que seja um demônio, sentirá o cheiro da sua imundície, mas ao mesmo tempo verá a santidade de Jesus. Eu acho tão interessante essa passagem, porque o Santo de Deus, apesar de não ser um título cristológico, é uma frase que mostra o caráter de Jesus. Só demônios podem encontrar Jesus e permanecerem fedidos. Só demônios vão encontrar Jesus e permanecerem mal cheirosos. Todo aquele que encontra Jesus e sente o cheiro, o odor dos seus pecados, e é por ele transformado, vai exalar o perfume da graça, da misericórdia, da santidade, da salvação que vem dos céus. Vai cheirar não mais o cheiro da morte, mas o cheiro da vida. Você lembra em Zacarias, uma das poucas passagens do Antigo Testamento em que Satanás aparece em ação? Vocês lembram da passagem? Zacarias capítulo 3, se refere à história de um sumo sacerdote chamado Josué. Não confunda com o Josué que vai substituir Moisés. É um sumo sacerdote, e a Bíblia diz que ele se apresenta diante de Deus, está podre de sujo, fedido, cheira mal, mas ele é o sumo sacerdote, ele é o responsável por toda a santidade do povo, mas ele está podre, ele está sujo.
A Bíblia diz que Satanás se apresenta diante de Deus. Satanás é acusador, Satanás é resistente. O que ele vai dizer? O que ele sempre fez, desde Jó capítulo 1 e 2, até o seu dia a dia. Tá sujinho, né? Tá podre, né? Ó como é a vida. Fala para os outros que é crente, fala para os outros que é evangélico, mas olha a podridão que vive. Esse aí é seu povo? Esse aí é quem você diz que seu filho derramou seu sangue na cruz? Pesa, não pesa, irmãos? É aquela hora que a gente até concorda com o diabo, né? É o único momento que a gente diz assim: caramba, até que enfim você falou uma verdade, cara. É aquela hora que você olha e diz assim: é mesmo, Senhor, eu tento e eu não consigo. E essa é a beleza do evangelho, porque o falso evangelho vai dizer uma coisa para você: você é um canalha mesmo, você é sujo, você é fedido, e se você quiser se arrumar, você precisa fazer XYZ, a conta bancária da igreja é XYZ, você deposita ali os seus dízimos, as suas ofertas. Aliás, tem uma campanha que vai começar na sexta-feira, 77 pastores ungidos, todos eles vão se chamar Josué, e todos eles vão ficar com as suas mãos entrelaçadas, e quando você passar, um óleo que veio de Israel vai sair das mãos deles, e você vai sair escorregando por esta igreja cheio da bênção, da purificação do Senhor, vai ser lavado, vai ser limpo dos seus pecados. Mas para isso, antes de passar para o túnel dos Josués, deixa aqui no gasofilácio o seu dízimo, a sua oferta. Quantas pessoas aqui com R$1.000 poderiam fazer essa contribuição agora? É ou não é Satanás falando com você de dentro da igreja? Não, meus irmãos, a purificação não pode ser comprada, nem com dinheiro, nem com o suor do seu rosto. O suor do seu rosto, Deus já destinou a provisão, é seu. Mas a salvação, a purificação, o perdão dos pecados, a graça, a misericórdia é de graça, não se cobra. Jesus simplesmente faz, e você vai dizer: mas Senhor, eu não mereço. Você não merece, Satanás também não merece, mas ele já está destruído. Você não, você é meu, e eu não vou deixar você permanecer com o odor do inferno. Lembra o que aconteceu com o sumo sacerdote Josué? Você acha que Deus fala com Satanás? Dessa vez ele nem fala. Eu fico imaginando a ironia divina. Aí vem os anjos, todos eles com bacia, sabão, água. Por quê? A cena até agora foi de um Josué todo enlameado, as mãos podres de sujeira, e ele está diante do Senhor agora, e ele, quando vê Deus, ele começa a fazer assim, ele começa a tentar se limpar. É mais ou menos como Isaías, que diz: meu Deus, meus olhos viram rei, meus lábios são impuros, e os meus lábios impuros eles não podem permanecer desse jeito. Deus está aqui, e ele vai tentar se limpar, e quanto mais ele tenta se limpar, mais sujo ele fica. Isso é religiosidade fria, sem evangelho. Religiosidade são todas as regras que você segue para tentar alcançar perdão. Ninguém está autorizado na Bíblia a dar aqui ou a vender aquilo que Deus já te deu gratuitamente em Cristo Jesus. Então Jesus não vai dar para você algo que você só poderia alcançar por méritos. Não, meus irmãos, a salvação é para desgraçados mesmo, para gente miserável, para gente que diz assim: Senhor, há um descompasso entre a minha vontade de ser uma pessoa correta e ser correto, eu não quero permanecer assim. É para esses que Deus simplesmente vê tentando limpar com as suas próprias mãos imundas, Ele mesmo começa a lavar, não fala nada, Ele só lava.
deixa Josué com cheiro de céu, cheiro de santidade, porque a santidade é ele que faz, não é Josué. E aí quando ele está limpinho, ele pega e põe ainda um capacete, que é justamente para ele, né? Crente, quando é lavado por Jesus e é santo, ele não pode perder uma coisa muito importante para a santidade, que é o cérebro, a inteligência. Tem muita gente que confunde santidade com burrice. Ser santo não é ser burro. Ser santo é ter uma mente renovada para entender as verdades de Deus. Ele é lavado, puro, e Deus olha para Satanás e diz: e agora, seu canalha, quem está sujo? O Santo de Deus, quando ele entra na história, ele não vai deixar o rei nu, porque o rei está vestido. Ele vai deixar o demônio nu. Você sabe de onde vem essa história do rei nu, o rei está nu? Do Christian Andersen, né, um dinamarquês que escreveu uma fábula em que 2 vigaristas venderam para o rei o seguinte: a gente tem uma roupa aqui que é invisível, uma veste invisível. O senhor põe essa veste aí e é incrível. Todo mundo vai ver as vestes, né? Fica tranquilo. E o rei, peladão, vestiu, né? Porque eles vestiram ele, e ele achava que estava vestido. E todos os súditos do rei, o que fazem? Quem é que vai dizer que o rei está nu? Não, o rei acabou de dizer: vocês viram as minhas vestes? Né? Quem é que vai chegar e dizer para o rei que o rei está nu? Uma criança, que no meio da passeata do rei vai dizer: o rei está nu. Isso aconteceu quando aquela criança estava na manjedoura. Isso aconteceu quando aquela criança que se fez homem foi batizada e acabou de ouvir da voz de Deus: este é meu filho que me dá prazer. Estava na sinagoga, e quando viu aquele escandaloso demônio chegar, ele sorri. O demônio está nu. Está nu, né, filho? Todo mundo está vendo agora, né? Bonito, né? O demônio vai e diz para ele com toda a força: você é o santo, né? E aí na sequência, o que a gente vê? Jesus respondendo: cale-se. Ele nem discute. Não é interessante que Jesus não fica assim: peraí, onde é que você viu isso, rapaz? A gente cai na cilada do diabo assim o tempo todo. Se você prestar atenção nisso, nunca mais você vai entrar em batalha com tolos, certo? Tem hora que quando você está diante de um tolo, a única coisa que você tem de fazer é ficar quieto. Você não tem que discutir, porque quando você discute, o que está acontecendo? Não é? Você é tão tolo como aquele que já acabou de discutir com você. É como diz Mark Twain, né? Nunca discuta com um tolo, pode ser que não percebam a diferença. Então é curioso como Jesus simplesmente disse para ele: cale-se. E imediatamente, simplesmente diz: saia desse homem. Então, olha como ele é escandaloso. O espírito imundo, agitando violentamente, gritando em alta voz, saiu dele. Imagina ele: saiu o demônio. E quem ficou? Alguém tem de ficar ali. Porque quando Jesus diz sai, ele não diz saiam vocês daqui. Ele diz saia, cale-se. E quando o demônio sai, o curioso vem a seguir. As pessoas que estavam ali reunidas se admiraram ao ponto de perguntarem entre si. E esse é o discurso dos crentes, admirados diante daquela situação tão maravilhosa. Eles: o que é isso que aconteceu aqui? O homem chegou nervoso, gritando, falou isso que ele falou, disse que era o santo de Deus, disse que iria destruir, e agora ele manda o demônio calar, o demônio se cala, manda o demônio sair, mas ele nunca sai quietinho, porque ele não é só acusador, ele é um resistente, ele resiste. Mas a ordem de Jesus é tão irresistível quanto o seu chamado. Ele tem de sair. Todo mundo fica admirado com aquilo. E veja o que eles dizem: que é isto? Uma nova didaquê? Um novo ensino? Eles não dizem assim: nossa, que magia, que poder,
Que abacadabra assim impressionante! Tem alguma técnica? Que técnica incrível! Eles dizem simplesmente o seguinte: que ensino maravilhoso! Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E a fama de Jesus se espalhou depressa. Os crentes que estavam na sinagoga presenciaram ensino e exorcismo. Há uma nova admiração, há um novo entusiasmo. Eles já tinham experimentado aquele maravilhamento na hora em que Jesus pregou, e agora, depois do exorcismo, estão mais maravilhados ainda, não com o exorcismo, mas com o ensino de Jesus, que teve a evidência, o reforço pelo exorcismo. Se um demônio consegue obedecer a Jesus, quem dirá aos seus discípulos? Deveria ser uma vergonha para um discípulo de Jesus a desobediência. A autoridade de Jesus não está no exorcismo. A autoridade de Jesus está no seu ensino. O exorcismo apenas evidencia a autoridade que o ensino de Jesus possui, que é a sua palavra. E é pelo seu ensino, pela sua palavra, que o seu nome, a sua fama começa a se espalhar por toda a Galileia. Vocês perceberam as duas linhas? E com isso eu encerro. Versículo 21 e 22, o que acontece? Linha A, certo? A doutrina e a autoridade de Jesus sendo recebidas de maneira extasiante pelas pessoas que estavam na sinagoga. Linha B, o espírito imundo escandaloso, gritando, entra gritando. Linha C, versículo 25, linha C, versículo 24, a pergunta do espírito imundo. Então você vem, a doutrina de Jesus, Jesus prega, eles ficam extasiados com a pregação de Jesus. Linha B, o espírito imundo chega gritando. Linha C, o espírito imundo faz uma pergunta, leva uma pergunta para Jesus. Linha C, versículo 25, Jesus responde à pergunta do demônio dizendo: cala-te. Linha B, de baixo, versículo 26, o espírito imundo sai gritando. Ele entrou gritando, sai gritando. Linha A, a última linha, doutrina e autoridade de Jesus novamente, e todos extasiados. O nome disso na Bíblia é quiasma. Os autores fazem isso para dizer o seguinte: temos uma linha geral, na sequência temos mais uma linha particular, na sequência temos mais uma linha particular, todas elas combinando em paralelos, e no meio do texto o ensino mais importante. No meio do texto, entre a pergunta dos demônios e a resposta de Jesus, nós temos a confissão dos demônios: tu és o Santo de Deus. O que Marcos quer que sua igreja faça depois de ler essa passagem? Se um demônio diante de Jesus treme, teme e percebe a sua imundície e a santidade de Jesus, quem dirá aqueles que foram chamados para ser seus discípulos? O Evangelho é sobre este contraste entre o santo Jesus e a nossa imundície. O Evangelho é sobre como Jesus não nos deixa imundos. O Evangelho é sobre um Jesus que vai nos lavar e nos tornar santos como Ele. Por isso, se existe um único motivo deste sermão nesta manhã, para você que acredita na existência de demônios, para você que não acredita, é que no fundo, Marcos não está preocupado se você acredita nisso ou não. Marcos está preocupado se você consegue sair da presença de Jesus com a alma leve, com o cheiro da santidade de Jesus, com o aroma de Jesus, com o santo Jesus que nos salva com a sua graça e misericórdia. Curva a sua cabeça por um momento e diga: Jesus, lava-me nesta manhã,
Purifica-me dos meus pecados, purifica-me das minhas transgressões, e como o sacerdote Josué, faz o que eu não consigo, faz o que eu não tenho poder para fazer, me faz santo. Eu não consigo lidar com todas as demandas da minha angústia e da minha vida, mas o Senhor, com a tua graça e misericórdia, sabe. Que essa seja a minha, que essa seja a sua oração nesta manhã. Eu não posso nada, mas tu podes todas as coisas. Lava-nos, Senhor, purifica-nos. Se um irmão, uma irmã estão vivendo sob intensa tentação dos demônios, se há entre nós aqueles que estão em intensa luta contra as trevas, que percebam que não apenas o Senhor é grandioso, mas que vejam o Senhor e sejam purificados pela visão do Santo de Deus. Essa é a nossa oração, Senhor, e fazemos isso no nome de Jesus.